Tito, né? A gente tem o carnaval, que é a essência do carnaval, a música, o ritmo que leva o carnaval é o samba. E o samba ele não é quesito dentro do carnaval. Por que o samba não é quesito? Aí a gente tem as reuniões, porque é difícil julgar, como que vai julgar uma menina, como que vai julgar, mas evolução é julgada no carnaval inteiro, fantasia é julgada no carnaval inteiro. Então, tem várias formas de profissionalizar, a gente poder fazer com que as escolas de samba valorizem essas meninas, as musas. Hoje a gente vê pessoas que não sabem os protocolos sambísticos, ela chega numa quadra de escola de samba, ela não sabe cumprimentar o pavilhão, ela não sabe respeitar uma velha guarda, ela não sabe, ela passa sambando na frente do casal de mestre sala e porta-bandeira enquanto está tocando o hino da escola. Então, eu acho que é necessário, né, já passou da hora da gente profissionalizar as meninas do samba, rainha, musa, a ala de passista. Né? A gente tem um coordenador da ala de passista que recebe, mas e as meninas? A gente tem gastos absurdos, Célia, com maquiagem, com sandália, cabelo, para cuidar do corpo. É um investimento. É um investimento. É um investimento que muitas das meninas, às vezes, tiram de dinheiro que não tem. Tem meninas que sabe, fazem coisas absurdas para poder se manter no carnaval. E é um custo caro, gente. Um figurino de apresentação é R$1.000. Cada vez que você vai representar a escola, você tem um gasto absurdo. Então, a gente não tem ajuda nenhuma. Ah, mas está indo porque está aparecendo. Só que a mídia ela não valoriza a menina da comunidade. A mídia valoriza a famosa. Não estou generalizando, estou falando no contexto geral. A mulher que é vista é a famosa. A menina da comunidade, ela aparece porque ela samba, ela vai viralizar, como aconteceu com várias meninas do carnaval, mas e aí? Qual o retorno que ela tem disso? Ela não tem. Então, é muito difícil. Eu acho que tem que, sim, se conversar mais para poder a gente ter a mulher sambista ser valorizada profissionalmente, ter um salário, ter um cargo como os outros quesitos têm, e ser avaliado no contexto. Toda a parte artística da escola que tiver o samba no pé, passista, musa, rainha, ser avaliada, divide, não sei, aí eu não entendo dessa área, aí é as pessoas que entendem que tem que criar um regulamento, né? E a gente poder ter aí um salário, porque a gente trabalha, a gente está lá se dedicando todos os dias, as pessoas vão para ver a sambista, vão para ver a passista, vão para ver a rainha, vão para ver a musa, e por que não a gente não ser profissionalizada? Né? Com certeza. Obrigada, Vanessa. Sandro, por favor. Boa tarde. Digue. Pode falar para a gente como é que está a sua atuação hoje, nesse mundo do carnaval, as suas obras, né? O que você tem feito? Primeiro, boa tarde a todos e todas. Né? É sempre um prazer a gente ter a oportunidade de poder falar de carnaval para a gente do carnaval. Geralmente, as pessoas do carnaval, elas costumam falar e bradar para outros públicos, para que os outros públicos nos ouçam, para que as outras pessoas tenham a condição de ouvir as nossas necessidades. Só que a gente não fala para a gente. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Como já foi dito, meu nome é Sandro Ferraz, eu sou compositor, cantor, abençoo os meus mais velhos e mais novos, batuqueiro e macumbeiro, sim. Mas eu acho que a minha atuação dentro do carnaval, ela se dá desde sempre. Eu canto no carnaval desde que eu me entendo por gente, eu escrevo para a escola de samba desde que eu me entendo por gente, isso é fundamental que se diga. Eu sou filho do carnaval. Eu não fui jogado, eu não apareci por acaso. Meus pais sempre estiveram à frente da escola de samba, então não tinha como ser diferente. Para tocar violino seria muito mais difícil. Então, tocar um repique, um surdo, muito mais fácil. Nos dias de hoje, eu atuo dentro da Academia União da Tinga, Academia de Samba União da Tinga, e hoje represento a minha escola, porque isso é fundamental que se diga. Se eu estou aqui, é porque a minha escola me deu a oportunidade de estar à frente dela e poder estar aqui conversando com vocês. Afora isso, a gente faz participações em vários lugares, a gente tem a possibilidade de ter sambas compostos e gravados para vários estados. Já gravei samba para Minas Gerais, já participei de disputa de samba enredo aqui em São Paulo, né? E, enfim. Mas eu gostaria de falar com vocês
a respeito de uma coisa que para mim é fundamental, para que a gente tenha a possibilidade de poder andar dentro da nossa história carnavalesca. A gente se reúne para formar uma escola de samba. Por quê? Alguém sabe me dizer? Por que a gente se reúne para fundar uma escola de samba? Alguém aqui já fundou uma escola de samba? Fala, Sandro. Ah, é? Pois então. A gente se reúne para fundar uma escola de samba porque a gente tem um amor em comum. Nós gostamos do samba, nós gostamos do carnaval, nós gostamos de nos reunir. Mas, fundamentalmente, a gente quer competir com aqueles que já existem. Então, se a gente funda uma escola de samba com o intuito de nos reunirmos, é na escola de samba que a gente tem a possibilidade de discutir tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Um grande amigo meu dizia que as escolas de samba são os quilombos urbanos que nós temos nos dias de hoje. Então, lá se discute a drogadição, se discute a menina que engravidou muito precocemente, se discute a comida que não se tem na mesa do colega que está do lado, que muitas vezes chega para o ensaio morrendo de fome porque trabalhou o dia todo. Então, escola de samba é um local de acolhimento. Mas, acima de qualquer coisa, isso é minha opinião, escola de samba é um local de aprendizado. E a gente precisa cada vez mais abrir as fronteiras do aprendizado para que as pessoas tenham a condição de empreender, né? Para situações que são, às vezes, muito distantes de nós. A gente costuma, dentro da escola de samba, formar o ritmista, forma o cantor, forma o cavaquinista, enfim, muitas vezes o aderecista a gente forma dentro da própria escola, em outras situações ele vem da Escola de Belas Artes, enfim. Mas a gente precisa formar pessoas que tenham a condição de nos dar o retorno necessário para as escolas de samba. E aí, um dos caminhos, não digo que esse seja o único, mas um dos caminhos para que isso aconteça é formar pessoas que tenham uma condição de escrever projetos, que tenham uma condição de buscar encaminhamentos para que a gente tenha a possibilidade de agregar dinheiro público ou privado para dentro das escolas de samba. As escolas de samba, de maneira geral, no Brasil inteiro, elas estão sempre com o pires na mão. E isso é uma realidade muito triste. A gente vê a suntuosidade do carnaval, mas a gente não consegue imaginar de que forma dolorosa é chegar na avenida. Porque é muito complicado. Não é só pela passagem que eu não tenho, mas a gente fica muito feliz e extasiado quando a gente vê uma alegoria suntuosa, quando a gente vê uma fantasia muito linda. E, na maioria das vezes, a gente critica o dirigente que não fez aquilo que era necessário para que a escola se apresentasse bem, mas ninguém sabe de que forma as coisas acontecem nos bastidores. Uma das maneiras de se fazer com que cada vez mais os nossos tenham acesso à infinidade de projetos, à infinidade de emendas e tantas outras coisas que a gente tem pulando por aí, é justamente fomentar isso dentro da escola de samba. A escola de samba, de uma forma ou de outra, precisa buscar mecanismos para fazer com que os seus tenham a condição de aprender e entender como é que se faz para poder chegar. Esse camarada, e aqui eu tenho um exemplo de um amigo meu de infância, adolescência, que hoje é um dos especialistas nessa área, que é o Sandro Santos, que está sentado ali, que é um camarada que, aos poucos, foi se especializando, e hoje ele faz projetos para o Brasil inteiro. Mas nós gostaríamos de ter, não só o Sandro, nós gostaríamos de ter tantas outras pessoas que tivessem a oportunidade de nos brindar com o seu trabalho e fazer com que a escola de samba, que sofre, que luta, que batalha, tivesse uma vida um pouco mais fácil. Eu acho que, dizendo isso, eu digo tudo aquilo que passa pelos meus anseios, que é justamente ver uma escola fortificada, mas pelas suas pessoas, e não pelas pessoas que vêm de fora. A gente não precisa. Isso não é bairrismo, isso não é, de repente, tentar fazer uma separação. Não, pelo contrário. Eu acho que aquele que vem de fora e sabe, ele tem que vir para nos ensinar e nos deixar o legado. Agora, aquele que vem de fora comandar o nosso espetáculo, não dá.
fica difícil para a gente. A gente se orgulha tanto daquilo que faz, a gente se orgulha tanto das situações que a gente consegue alcançar ao longo da vida, para daqui a pouco alguém chegar a tomar a frente e dizer, não, fui eu que fiz. Então, o melhor é a gente ter a possibilidade de, dentro das nossas entidades, fomentar essa situação de que os nossos tenham a condição de entender, aprender e fazer, para que nós possamos, sim, juntos, dentro da nossa comunidade, as coisas acontecerem da maneira como elas têm que acontecer. Muito obrigado. Obrigada. Fazer uma interferência para falar. Há 2 anos atrás, o presidente Cachito, pela FENASAMBA, enviou ao Ministério da Cultura um ofício falando de 43 profissões do carnaval que não estão no CBO. O CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, é aquele númerozinho que vem do lado de cada profissão, cada ofício, para tirar a nota fiscal. Aquilo é o CBO. E aí, o que acontece? Nós fizemos uma pesquisa, né? A FENASAMBA foi muito rigorosa na pesquisa, para entender isso. Quem somos nós que estamos fazendo coisas para o carnaval? Profissionais, pessoas que prestam serviço e não estão reconhecidos nesse código, né? Aonde que nós estamos no Brasil? E ele fez essa provocação. Há 8 meses atrás, o MEC abriu um espaço, uma vaga, uma cadeira, no seu grupo de trabalho, onde fazem a releitura. O MEC tem um grupo de trabalho que faz a releitura das profissões, dos ofícios, para poder entrar, para poder ter o CBO e também entrar no ensino médio e também abrir cursos reconhecidos e profissionais mesmo, né, para preparar pessoas, principalmente as nossas comunidades. E aí eu fui convidada para fazer parte desse grupo na cadeira do carnaval. E eu estou muito feliz, porque há mais de 30 anos que a gente fala sobre isso, sobre o reconhecimento do profissional do carnaval de raiz, de origem, da comunidade, do morro, da favela, que está dentro da escola de samba, que sempre trabalhou ali a troco de nada financeiramente, e não era por não precisar, né? Precisando, mas um amor tão grande pela nossa cultura, pelo carnaval, pela escola de samba, pela comunidade. E a minha felicidade é que a gente está dando passos, sabe? Antes tarde do que nunca. Mas a gente hoje tem um grupo de pessoas, principalmente na FENASAMBA, trabalhando em função disso, junto com todos os presidentes das ligas das escolas de sambas filiadas, para poder ter esse reconhecimento. Para que, a partir de as escolas tenham oportunidade de contratar, sim, as pessoas que sempre trabalharam por ela e com ela, tá? Mas que reconhecidas como profissionais e com muito respeito. Essa nossa mesa, ela é provocativa também para isso, tá? Que é para os ministérios, para o governo federal, ele entenda a necessidade que nós temos, que o carnaval tem, do reconhecimento dos profissionais. E profissionais, nós, dentro da nossa cultura, tá? Para que não precise, realmente, buscar lá fora, com a desculpa que não tem pessoas preparadas nos nossos terreiros. Então, a gente está dando um grande passo, isso é um trabalho coletivo, que eu estou muito feliz de fazer parte dele, porque quem não é reconhecido vai passar a ser. Tá? E o Brasil que não é carnaval, né? Quem não é carnaval, vai aprender a ver e respeitar o carnaval como um mercado de trabalho muito promissor, de muitas oportunidades, de transformação, tá? E de trabalhos justos, né? E dignos. Tá? Então, assim, eu estou muito feliz por isso. E vou aproveitar e falar uma coisa também que você falou, começou a falar dos tempos atrás, é o seguinte, um texto ainda, tá? Olha só, do encontro do samba de roda vindo da Bahia, dos batuques do candomblé, dos atabaques de capoeira, novas sonoridades surgiram
no início do século XX. Essa reunião de manifestações culturais em espaço público, vista com preconceitos e sendo perseguida, foi abraçada pelas tias baianas, que passaram a abrigar esses encontros em suas casas, chamados terreiros. Nesse espaço livre para as manifestações afro-brasileiras, surge o samba carioca urbano. Na música, a cultura africana contribui com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, samba, choro, bossa nova e outros gêneros da música atual. O universo lírico dos primeiros anos do século XX vê os morros e favelas organizar em torno de uma escola de samba, embalada por compositores que se tornariam lendas da música popular brasileira. Os velhos retratos pintados, rosas que falam e exalam o honorífico, o onírico perfume, a velha birosca que reuniu os bambas, que nem deixaram o samba morrer. Peças de um quebra-cabeça da poesia, que dão pista do tempo ido, e que contribui o elo perdido e constitui tudo para que, entre os escravizados e seu legado de cultura e sapiência, fornecendo aos grêmios recreativos das escolas de samba os mais poderosos sinônimos da nossa cultura popular. Porque é isso que a gente quer. A gente quer respeito pela nossa cultura, respeitando a nossa ancestralidade. E, da mesma forma como antes a gente trabalhava por voluntariado, né? Por amor, porque não tinha dinheiro, hoje a gente continua trabalhando por amor, mas tem dinheiro para pagar os outros, tem que ter dinheiro para pagar a gente também. Não é isso? Com certeza. Então, é por isso que a gente briga. Eu gostaria de convidar o Felipe. Por favor, Felipe. Está falando aí? Pronto, agora resolvi. Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Ei. Tá bom. Troquei. Tá ótimo. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Célia. Boa tarde a toda a mesa. Meu nome é Felipe Diniz, sou enredista, sou de Belo Horizonte, começo a minha carreira em Belo Horizonte. Hoje eu atuo em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Sul, como enredista. Interessante, Célia, quando você fala desse Brasil, que não é carnaval, né, dessa questão do respeito às nossas profissões. Quem aqui trabalha com carnaval, sem ser dirigente? Não seja dirigente, trabalha com carnaval. Então, vocês vão responder uma pergunta para mim. Tem uma pergunta que me fazem muito, que dói. Quero saber se dói em vocês também. Você trabalha com carnaval? Trabalho. E o que mais você faz da vida? Bem-vindo ao meu mundo. Dói, né? Bem-vindo ao meu mundo. Dói. Eu só canto. Dói. Né? E você faz o que da vida? Não, eu trabalho com carnaval. Mas você trabalha o ano inteiro? Trabalho o ano inteiro. O ano inteiro a gente trabalha para botar a escola de samba na avenida. Ah, mas você ganha por isso? Não, ganho não. Eu levanto de manhã, resolvo, vou lá no micro-ondas, estouro uma pipoca e falo, vou viver de carnaval, vou brincar. Né? Vou fazer palhaçada, botar uma melancia na cabeça. Né? Então as pessoas têm essa impressão da gente, têm essa visão da gente. Que nós que trabalhamos com o carnaval, a gente surge, a gente brota uma semana antes do desfile e se reempacota uma semana depois. E a gente some durante o ano e não faz mais nada. Né? Principalmente a gente que é enredista, que está atrás da cortina, compositores, né? Dentre tantas outras profissões, às vezes até a própria costureira passa por essa pergunta. E olha que a costureira já é uma profissão que as pessoas olham e falam, está dentro. Vocês imaginam a gente, né? Então, assim, eu venho de um carnaval, né, mineiro, eu venho de um carnaval que vem de uma crescente em Belo Horizonte, um carnaval intermediário, não é um carnaval como Rio, como São Paulo. Eu venho de um carnaval que a verba sai faltando 20 dias por desfile.
que não é fácil. Agora, para o dirigente, imagina você botar uma escola de samba na avenida com a verba faltando 20 dias para o desfile. Não é fácil. Então, assim, é importante esse reconhecimento, esse empreendedorismo carnavalesco, não só para a gente, mas para o carnaval num todo. A nossa ancestralidade, a escola de samba, ela não surge em 2010, 2015, 2020. A escola de samba aí já é centenária, Brasil afora. É um produto tão bom que hoje ele roda o mundo. Nós temos acho que 3 ou 4 países aqui na Feira Samba. E é muito mais do que isso. Se fosse ruim, ninguém copiava. Né? Então, eu acho que o nosso produto tem que ser respeitado. As nossas profissões têm que ser respeitadas. Ah, Felipe, mas você é enredista. Sou enredista. Sou enredista com muito orgulho. Trabalho com excelentes carnavalescos. Tenho amizade com todos eles. Fiz grandes carnavais, São Paulo, fora. Né? Mas dói quando eu ouço o que você faz da vida além do carnaval. Dói. É um tapa na cara que eu acho que todos nós recebemos, né? Porque ninguém chega no carnaval só por amar o carnaval. Aqui tem uma ancestralidade. Minha mãe foi porta-bandeira de bairro lá em Belo Horizonte. O carnaval não nasceu, eu não acordei um belo dia de manhã e falei, vou mexer com o carnaval. Não. É de família. Acho que todo mundo aqui é de família, né? Acho que a maioria, 90%. E quem não é de família, que seja a primeira geração, com certeza a segunda herda. A terceira herda. Né? Somos terreiro, somos axé, somos força. E quando a gente depara, né, com o poder público tratando a gente numa segunda, terceira, quarta, quinta instância, né, a gente para e pensa, será que a gente está fazendo a coisa certa? Até quando a gente aguenta? Até quanto a gente tem coragem, força e energia para isso? E a resposta, gente, vem na própria ancestralidade, até morrer. Porque a gente não larga isso, não. Quem está no carnaval, carnaval vai levando a gente. A gente fica sem dormir, a gente fala assim, último ano que eu mexo com isso. Não mexo com isso mais, não. Todo mundo fala, né? Vou mexer com isso mais, não. Acabou. Meu último ano, acabou o carnaval, não quero saber o resultado. Passa 2 meses, a gente está batendo lá na porta da escola, né? E aí, vamos começar? Mais um desfile, mais um carnaval? Ou então o presidente liga para a gente. E aí, pronto? Pronto, presidente, vamos embora. Agora, bora. Vamos pegar o erro do ano passado e vamos corrigir. Mas eu não falei que eu não ia mexer com isso? Mas está correndo aqui, ó. Está correndo aqui, está correndo no sangue da gente. Então, assim, eu queria deixar claro, né, essa insatisfação quando a gente fala, né, das nossas profissões, né, e o quanto dói ouvir, que é mais você faz da vida, né, e da importância, né, da gente reconhecer o carnaval e suas profissões, né, para o Brasil, que não é carnaval, como disse a Célia. Esse Brasil paralelo, né, o Brasil irreal, que eu acho que o Brasil real somos nós, né, o Brasil do futebol, o Brasil do carnaval, o Brasil feliz. Nós somos o verdadeiro Brasil, nós somos os verdadeiros brasileiros que hoje estamos aqui brigando por nossa cultura. Quem não briga pelo que é seu, está fora. Para mim não é brasileiro, para mim está jogando contra. Então, cabe a gente brigar, cabe a gente nos respeitarmos, né? Cabe a gente reconhecer da menina que dança, aos compositores, aos diretores, aos enredistas, carnavalescos, empurradores de carro, marmiteiros, seja quem for, nossas costureiras, nossos presidentes. Eu acho que a gente tem uma teia tão fantástica, tão bonita, que muita empresa aí teria inveja se entendesse o verdadeiro poder de uma escola de samba. Tem muita empresa aí, empresa grande. Obrigado. Tem muita empresa grande, que se diz grande, que tem aí seus 15 colaboradores, 10 colaboradores, né? E não sabem como escola de samba pode ter 40, 50, 60. Então, se elas são grandes, nós somos gigantes. E cabe a nós pisar nesse chão e mostrar força, mostrar união. Eu sou de Minas, tem gente aqui do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente do Brasil inteiro aqui. O que a gente está fazendo aqui hoje é dar as mãos para poder seguir com essa cultura. E brigar, Célia, e brigar, gente, pelo que é nosso. Não é justo a gente pegar um carnaval e começar ele há 20 dias
da festa. Não é justo a gente se espelhar em Rio e São Paulo, que são os grandes, são as grandes vitrines. Nós que viemos, né, desse carnaval intermediário, acho que a grande maioria vem desse carnaval intermediário, e ficar só no sonho. Nós temos o direito e total condição física e intelectual de chegarmos aonde Rio e São Paulo chegou. Claro, respeitando as tradições e as raízes de cada um. Todos nós conseguimos. Basta ter oportunidade. Né? É aquela coisa que a gente fala, né? Mas o menino estudou na escola pública a vida inteira. O outro que estudou na escola particular, hoje é o chefe. Questão de oportunidade, gente. E a oportunidade vem de cima. Todos nós, né, que viemos de morro, que viemos de favela, que viemos da periferia, que estudamos em escolas públicas, né, que não tivemos a mesma oportunidade que outros, sabemos do nosso potencial. E a gente sabe onde a gente quer chegar e como podemos chegar. Obrigado. Obrigada, Felipe. Então, eu e o Milton Cunha, nós criamos a Academia Brasileira de Artes Carnavalescas. A academia, na verdade, há 10 anos, né, foi pensada, foi pesquisada. Foi muitas pesquisas que nós fizemos, muitas conversas com várias, dezenas e dezenas e dezenas de profissionais do Brasil, do carnaval, para entender o que cada pessoa pensava, né? Pelo menos um certo grupo pensava em relação aos profissionais do carnaval, ao carnaval 365 dias, se isso realmente era o que a gente pensava. Então, a gente criou a academia está no Rio de Janeiro, Milton Cunha é o presidente, eu estou vice-presidente, mas a função da academia é juntar os acadêmicos, o notório saber, que o figurinista, que o carnavalesco, que o enredista, ele conheça a costureira criativa, o pintor de arte, o serralheiro. Ele conheça passa a conhecer quem coloca o seu projeto em pé, quem coloca seu projeto na avenida. E entender que todos têm o mesmo peso. Não existe o carnavalesco ser mais importante do que a costureira, porque não ia adiantar nada ele fazer um belo projeto se não tiver a costureira ali, se não tiver o pintor de arte, se não tiver o escultor. E a academia tem feito muito isso, né? Unindo, conversando, mostrando, apresentando. A partir daí, junto com a Fena Samba, a gente começa a buscar esse reconhecimento formal mesmo, oficial, do poder público, para que tenha políticas públicas, né, de reconhecimento, de preservação, tá, de respeito, tá, para que o carnaval, sendo essa potência que essa grande bolsa de negócios, todos tenham oportunidade de estar inseridos nela. Então, assim, a gente precisa muito da colaboração de todos vocês que estão aqui na mesa, de vocês que estão sentados aqui, tá? Para a gente poder defender a questão dos profissionais do carnaval. Que são pessoas, na verdade, que vivem atrás do bastidor, que são invisíveis, né? Mas que são os verdadeiros artistas e que fazem o carnaval chegar na avenida, porque ele não chega lá por conta da varinha de condom de ninguém. Então, a gente precisa falar muito sobre isso. E demandar, porque se a gente não demandar, se a gente não falar, o Ministério, né, o poder público, acha que isso é o sonho, é um sonho da Célia, é um sonho do Cachito, e não é. A gente está apenas sendo porta-voz e aproveitando todos os canais que nós temos para poder levar essa grande demanda, essa necessidade, né, que já está em atraso, para que o governo entenda, para que o governo aceite e que faça investimentos para que as nossas comunidades, que são verdadeiros donos, né, da festa, né, que é o chão da festa, possa ser reconhecido, remunerado e tenha um trabalho digno naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente tem fé, né? Então, a gente precisa muito de todos vocês. Por favor, agora, Rubens, por favor, fale da sua obra para nós. Boa tarde, gente. Ei. Boa tarde. Oi. Está mais alto. Opa. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os sambistas.
Meu nome é Rubens, pseudônimo Rubens Gordinho. Eu, a exemplo do amigo aqui do Sul, também sou um filho de escola de samba. Eu cheguei no samba em 1977, com 13 anos de idade. Minha mãe é baiana de escola de samba. E eu sou de uma cidade que é um pouco abaixo de São Paulo. Quem é de São Paulo conhece a cidade de Santos, que tinha um carnaval muito... Tem um carnaval muito grande, muito promissor, um carnaval muito tradicional. E o samba entrou na minha vida desde garoto e eu me formei ritmista na escola. O bairro que eu nasci, o bairro do Macuco, no Cais do Porto, tinha uma certa vulnerabilidade social. E a escola de samba me deu tudo o que eu precisava para aprender na vida. Me tornei compositor e o samba me trouxe para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro, para algumas escolas onde eu ganhei samba. Então, eu não, tenho certeza que esse debate sobre empreendedorismo é muito interessante porque ele fomenta o futuro também da escola de samba. Mas eu tenho um projeto atualmente que chama Falando de Samba, que ele entrevista sambistas antigos, onde eles falam da sua experiência, da sua vivência dentro do samba. Então, eu acho muito importante também a preservação da memória da história do samba e dos nossos sambistas. Numa cidade como Santos, que teve uma história grande, e as pessoas mais antigas do samba de São Paulo sabem disso, a importância dos sambistas que vieram de Santos, até para contribuir com o Carnaval de São Paulo e do Brasil, é muito importante a preservação dessa memória. Então, é muito importante o que a gente vai pensar para frente, mas também é preciso empreender na preservação dessa história, desses sambistas, para não acontecer um apagamento. Se a gente não souber de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Então, eu estou aqui mais para falar um pouco sobre isso, sobre o que a gente pode fazer a respeito no futuro sobre isso, porque é muito legal a formação de profissionais. Eu sou um cara que me tornei músico, trabalhei com Arlindo Cruz de Sombrinha como músico, porque eu aprendi a tocar em escola de samba, me tornei compositor, porque eu tinha mestres para me ensinar. Aí me trouxe para São Paulo, onde eu ganhei 10 sambas na Nenê de Vila Matilde, porque eu tive uma escola lá onde eu estava, em Santos, para aprender com os grandes mestres. Então, a gente precisa ter uma preservação dessa história, uma preservação da história dos nossos grandes artistas. E é muito bom empreender. O samba transforma vidas, profissionais, a formação de profissionais, a criação de profissionais das mais diversas áreas, mas é importante também a gente preservar a memória. Eu quero te tranquilizar, tá? A ABAC, que é a Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, falei aqui, junto com a FENASAMBA, está nesse processo da preservação da memória, tá? Para não deixar morrer, para não deixar passar despercebido. É todo o trabalho, né, que foi feito de uma forma de muito amor, de uma forma de muito comprometimento dos que vieram antes de nós, né? Então, a gente está nesse processo, é uma função também, um compromisso da ABAC, junto com a FENASAMBA, tá? É uma fila grande, mas nós vamos conseguir estar com todos, tá? Ali dentro de um processo de um registro, tá? De atividades de todos, porque a gente deu uma prioridade para aqueles que já se foram. Sim, isso é importante. Né? Para que a gente chegue até os que estão agora altamente comprometidos com a nossa cultura. Eu queria deixar assim claro que não é protesto nem nada, é uma reflexão, porque as praças que a gente fala, Rio de Janeiro e São Paulo, tem uma facilidade maior de projetos culturais, através de fomento de lei, de ter essa história preservada. Agora, quantas praças aqui, quantas cidades que têm sambistas, que as suas histórias foram apagadas, que não tem a memória disso, não tem a memória do primeiro desfile, não existe foto, não existe nada disso. Então, é importante, em algum momento, a gente voltar para isso, porque esse apagamento vai fazer falta para a gente lá.
lá na frente. A gente vai ficar sem as nossas referências, que são os sambistas mais antigos. Então, enquanto a título de Rio de Janeiro e São Paulo, isso é bem provável que já esteja a Liga, esteja até, eu desconheço, não posso falar até ali disso. Possa estar fazendo isso, né? Até ali. Agora, eu não sei outras praças, né? Eu vou aproveitar o gancho para falar o seguinte. Então, é importante essa reflexão. Primeiro, assim, parabenizar o Carnaval de São Paulo por preservar os seus mais antigos. Eu vejo na plateia um embaixador do samba. E pelo símbolo é camisa verde e branco, né? Grande mestre, professor de grandes mestres-salas. Formou grandes mestres-salas pelo Brasil afora. E eu... Obrigada, o carinho, viu? Isso não tem Mestre preço. Gabi, Isso não tem preço. Aqui em São Paulo, e hoje nós falávamos isso no horário do almoço, que a preservação da história, ela passa por cada um e cada uma dessa cidade, mas aqui existe um respeito diferenciado. No Rio de Janeiro tem as velhas guardas, e as velhas guardas, na sua maioria, se não dizer na sua totalidade, se viram por suas próprias pernas. Mas aqui existe uma deferência, as pessoas honram aquela situação daquele que chegou primeiro, que teve a oportunidade de pavimentar a estrada por onde a gente passa. Eu venho do Carnaval de Porto Alegre. A minha família toda tem uma história dentro do samba. E muitas são as pessoas do hoje que não conhecem as pessoas da minha família que fizeram história dentro do Carnaval da minha cidade e do meu estado. Então é fundamental que se tenham nos locais onde a gente atua para o hoje esta memória. É fundamental que a gente fale que a gente só chegou porque outras pessoas batalharam muito. E a gente não precisa nem dizer que eles apanharam, que sofreram, que correram da polícia. Essa sofreguidão, não. A sofreguidão a gente não precisa nem contar. Bora a gente pra frente. só precisa olhar e dizer... Aquele cara foi um grande mestre-sala, ele foi um grande cantor, ele teve a oportunidade de nos embebecer com a sua arte. Isso já é o suficiente. A valorização daqueles que vieram antes é fundamental. Desculpa atalhar o raciocínio. Não foi não. Vou concluir só. Pode concluir, por favor. Como é forte também essa questão, como os assuntos se entrelaçam. A questão que ele estava dizendo... Do nosso povo aprender a lidar com essas leis, aprender a fazer esses projetos. Isso é muito importante que se fomente esse aprendizado dentro das comunidades, porque aí o garoto da escola, como eu fui, o filho do sambista, como eu sou, vai aprender a mexer com isso, aprender a buscar leis, aprender a fazer projetos para ter essa memória, essa preservação. Isso é de muita importância. Quando a gente aprender a falar dos nossos, não precisa ficar dependendo de repente, de alguém, do estudante que vai se interessar, que eu acho importantíssimo os universitários se interessarem pela história e pela história do carnaval e do samba de uma maneira geral. Mas se a gente tiver gente nossa capacitada para isso, isso vai ser maravilhoso. A gente vai ter, em cada comunidade, vai ter um professor de história, um jornalista, um historiador, um sociólogo que possa contar a sua própria história. Então, isso vai ser maravilhoso e está bem perto disso acontecer. Eu tenho certeza. Com certeza. Mas, olha, eu quero contestar aqui, desculpa discordar de você, mas o Rio de Janeiro, as escolas valorizam muito as suas velhas guardas, os nossos representantes do tempo, tá? E pode ser que uma ou outra escola não tenha essa prioridade ou talvez o entendimento, mas não é a maioria. As nossas escolas de samba do Rio de Janeiro podem ter um montão de defeito, mas que preserva a nossa ancestralidade, as nossas comunidades, os nossos idosos, dando para eles o carinho que eles merecem, o reconhecimento, isso é inegável. Tá? Então, eu acho que, independente de região, tá? Em se tratando de carnaval, o respeito aos nossos mais velhos, o respeito à ancestralidade, ela é prioridade e é fundamental. Tá bom? Vamos lá, gente. Agora, vou pedir aqui... Deixei por último, que propositalmente, eu vou convidar aqui o Renato Cândido para poder falar um pouco das suas atividades
porque totalmente ela é um pouco diferenciada, né? Ela é um pouco diferenciada. Vou explicar por quê. Porque o Renato, ele já olha o carnaval como negócio, né? Claro, ele tem a paixão, mas ele já olha e se posicionou como negócio, fazendo parcerias com várias instituições para poder justamente ajudar que a gente realize todas essas questões que são discutidas aqui, né, e que depende de recurso. Então, eu gostaria, Renato, por favor. Boa noite a todos, a todas. Célia, antes eu vou ter que quebrar o protocolo aqui e você falou assim, não volta para as apresentações, mas eu preciso. Tá, não, fica à vontade, aqui a gente pode quebrar tudo. Eu só fiz a observação para a gente poder otimizar o tempo, para a gente falar bastante, né, e sair daqui bem produtivo. Eu estou bem emocionado, bem feliz, porque é a primeira vez que eu faço uma palestra, um evento na minha casa. Aqui é a nossa casa. Então é a primeira vez que essa grande feira vai acontecer. E quebrando o protocolo, eu quero dizer o seguinte, Célia, eu não quero falar sobre idade, mas exatamente há 25 anos atrás eu te chamei no rádio Nextel e você prontamente me ensinou muitas coisas via rádio. Você estava lá no Rio de Janeiro e você teve a generosidade de passar informações que talvez eu hoje não passaria para alguém que eu não conheço no telefone. Então eu quero fazer esse registro aqui, que o Renato Cândido, da CRCB, chegou aqui porque um dia a Célia teve a generosidade de falar, converse com o cliente assim, 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 que vai dar certo. Então, muitíssimo obrigado. E, dando sequência, eu vou falar o que depois disso tudo? O que sobrou para mim? É falar boa noite e ver o show do Marquinhos Sensação, gente. Porque, assim, eu estou do outro lado do balcão, tá bom? Eu, de vez em quando, discordo um pouquinho sobre algumas coisas, alguns temas. Não é que eu não concordo, eu estou do outro lado do balcão. Eu me preparei para estar do outro lado do balcão. Eu me preparei para quando alguém me questionar, você só faz isso? Ele olhar o meu carro lá fora, ele entender, eu já cheguei, ele já entendeu quem sou eu. Eu me preparei para isso. Então, eles não têm a coragem de fazer essa pergunta para mim. Não é... Então, assim, nós precisamos começar a estar preparados. Nós não podemos estar nas nossas escolas de samba sem estar preparado. Eu brinco de vez em quando sobre o 10º quesito. Eu não sei quantos quesitos são no estado de vocês, são 9? Aqui em São Paulo também são 9. Está errado, gente. São 10 quesitos. Sabe por que são 10 quesitos? Porque alguém tem que pagar a conta. Então, tem que ter alguém dentro da escola de samba, do bloco, do projeto, que entenda como faça a captação de recursos. Esse profissional, essa pessoa, essa mulher, esse homem, ele tem que estar preparado para falar da sua agremiação. É ele que tem que saber como é que é a conduta, as cores do projeto. Eu me deparei um ano com o projeto da maçã. E aí, não fui contratado, eu perdi a concorrência, um outro amigo foi fazer o projeto e mandou o projeto para a Apple na época, tá? Num PowerPoint. Então, aqui, quem sabe, a Apple não roda PowerPoint. 3 anos depois, nós voltamos com esse mesmo projeto. E a pessoa que estava lá falou assim, olha, eu recebi um projeto parecido com esse, mas ele veio em PowerPoint. Então, nós não estávamos preparados para ir para uma Apple. Hoje, eu agradeço aqui a consideração de todos, não sou o maior, nem o melhor, nada disso, eu só sou o Renato Cândido, captador de recursos do carnaval. Quando eu falo de carnaval, eu vou estudar a empresa, a cor da empresa, quantos funcionários a empresa tem, se a empresa, nos últimos 10 anos, ela fez qualquer propaganda com homem, com mulher ou com LGBTQI+, eu entendo do produto para ir no cliente. Então, o que eu peço para vocês hoje nessa mesa aqui? Pensem no 10º quesito. O 10º quesito é tão importante quanto a porta-bandeira, o mestre-sala, minha velha guarda, ele faz parte. Porque hoje isso daqui, Célia, felizmente ou infelizmente, gente, eu estou do outro lado do balcão, tá? Isso aqui é um negócio. Isso aqui gera riqueza. Nós estamos falando de um dos maiores projetos, tirando Copa do Mundo. Se você tirar a Copa do Mundo, só se fala sobre carnaval no Brasil, do planeta. O carnaval me deu a oportunidade
de conhecer 4 continentes, 16 países diferentes com carnaval. E quando eu cheguei na Armênia, um país muito pequeno, meio um pouco gelado, as pessoas não deixavam eu jantar. Oh, tio selfie, carnaval, Lilian. Então todo mundo conhece o brasileiro por carnaval. Só nós não conseguimos nos representar. Só nós não conseguimos nos enxergar. O planeta conhece um brasileiro quando chega em qualquer lugar do mundo com o carnaval. Então nós precisamos estar preparados. Me perdoem aqui a mesa, tá bom? Tudo que está aqui, se você não estiver preparado para você ir lá no mercado, você não vai conseguir apresentar. Então não é o que o carnaval é o preconceito contra o carnaval, não. Nós fomos muitas vezes ao mercado sem estar preparado e o mercado hoje ainda olha o carnaval não estando preparado. Mas nos últimos anos, graças a Deus, vocês estão vendo. O último enredo de escola de samba hoje, da Mocidade Alegre, é um enredo da CRCB. Então fomos nós que apresentamos para a Solange. Eu não posso falar o patrocinador porque isso é quebra de contrato, mas tem um patrocinador atrás desse enredo junto com Leia Garcia. Então nós conseguimos fazer um grande enredo cultural com a parte financeira que foi importante para a escola. Porque senão a Solange Cruz Bichara não faria o enredo. Porque essas duas coisas juntas, a parte cultural com a financeira, ela é importante. Porque ela consegue fazer com que a escola de samba possa pagar os seus representantes e comprar o material. E não fugindo do nosso tema aqui, que é o empreendedorismo, nós já estamos empreendendo, gente. Vocês empreendem todos os dias que vocês acordam. Viver nesse país aqui nosso é empreendedorismo. Fazer o que nós fazemos com o carnaval, então, gente, por favor, nós somos mestres em empreendedorismo, mas precisamos entender a partir de hoje que alguém no final do mês precisa pagar a conta. E pagar a conta é estar preparado para o mercado financeiro. Como eu digo, o financeiro é a parte financeira mesmo. Vou te dar um exemplo aqui. Tem um rapaz aqui, eu gosto muito dele, que hoje tem, ele tem um slogan no Instagram dele. Olha aqui, hoje aqui tem mais uma notícia de carnaval. Está na hora já do seu Instagram, tem empresa lá, tem um patrocinador, quero falar com você, te sigo, acho você fantástico. Pode me falar, fantástico o trabalho que você faz. Não desista, é difícil mesmo, mas já está na hora de ter uma marca entre um e outro, você colocar uma marca lá, e eu tenho pelo menos umas 3 marcas que vão se interessar no seu produto. É isso que é uma feira, tá? Você se conectar às pessoas. Mas eu queria alguém de uma escola de samba. Posso fazer uma pergunta para vocês? Na escola de vocês, qual é o nome? É uma escola, formação de casais de mestre e porta-bandeira. Pergunta, vocês têm algum patrocínio lá? Tem alguma padaria do lado? Você já foi lá? Por que não? Não. É só a padaria, as dias já foram. Vocês entendem o que eu falo? Nós pensamos na Coca-Cola, nós pensamos na Heineken, na Mercedes-Benz, mas o cliente está do nosso lado. O cliente é a padaria, que conhece seu pai, conhece sua mãe, conhece você. Chega no português, no padeiro, e fala assim, padeiro, tudo bem com o senhor? Eu preciso de 20 pãezinhos para ajudar minha escola de samba. Se ele der 10, já começou a economizar na escola. Isso é captação de recurso. Depois do pão, vamos conversar com o cara da mercearia, se ele pode dar aquelas bananas que começou a ficar meia pretinha, mas que serve para a nossa comunidade. E assim sucessivamente, daqui a pouco nós vamos conseguir chegar na Mercedes-Benz e em outros clientes. Mas o Renato Cândido começou assim, quando eu chego numa escola de samba, eu pergunto, presidente, tudo bem com a senhora? Tudo. O seu quadrilátero? A Angelina Basílio está aqui perto. Todas as empresas que estão no quadrilátero da Sociedade Rosas de Ouro são parceiras da Rosas de Ouro. Eu não precisei pegar ônibus, eu não precisei gastar com nada, e a maioria das vezes as pessoas já conheciam a Sociedade Rosas de Ouro. Então ficou mais fácil a abordagem. Ah, meu filho vai lá, ele toca na bateria. Seu filho toca na bateria? Ah, como assim seu filho toca na bateria? O senhor... Então, essa situação de captar, de empreender, às vezes nós temos sonhos muito longes, e os sonhos estão do outro lado da rua da nossa agremiação. 1 não, 2 não, mas daqui a pouco o terceiro pode ser uma portinha, é uma gráfica, que vai poder fazer a letra do samba para você fazer a final do samba da sua escola. É o cara que vai poder fazer, de repente, um banner para vocês no carnaval ou na quadra. Então, captar recurso nada mais é de fazer conexão. E a conexão está do seu lado, está muito próximo, está muito perto. Não precisa ligar para o Renato, você precisa ligar para o seu vizinho. Um outro exemplo, rapidamente.
Estou vendo aqui um rapaz assinando um documento aqui, ele é da Dragões. Tudo bem? Uma das maiores escolas de samba do país, Dragões da Real. Aí você fala assim, Renato, mas minha escola é pequena. Ele pode estar na Dragões, na Vai Vai, na Mangueira, na Beija-Flor. Dentro dessa agremiação, você tem pelo menos 10 pessoas que trabalham numa empresa. Ele pode ser metalúrgico, como ele pode ser o CEO de uma empresa, e nós não sabemos. Nós não sabemos. Eu vou dar um outro exemplo vivo. A Vanessa acompanhou com muitos anos comigo no Águia de Ouro, tá bom? E nós lá tínhamos um parente, tá, de um grande empresário brasileiro, e ele nunca falou. Quando ele soube que ele poderia ajudar a escola fez um enredo da família. Então nós precisamos nos comunicar. A captação de recursos vem com a comunicação junto aos seus. Não precisa sair muito longe, fazer projeto de... Um projeto hoje, para vocês, não sei se vocês vão fazer essa pergunta. Renato, quanto que custa um projeto para fazer uma apresentação para uma empresa? Acima de R$10 mil. Porque hoje as empresas não perdem tempo se o material não for altamente prático, bonito, específico, e que pelo menos que ele olhe e fale assim, eu vou ler. Porque se for só mais um book, vai ficar na gaveta. É só mais um book. Vocês entendem? Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é: sonhem que vai dar certo. Tenham conexão. É a 5ª palavra mais falada no mundo, tá? É conexão. A água só chega na sua casa por conexão. A internet só chega na sua casa por conexão. E você só compra coisas quando você tem conexão. Então, a mulher só vai na manicure porque ela tem conexão com a manicure. O homem só vai no barbeiro porque ele tem conexão com o barbeiro. Então, nós precisamos ter mais conexões. Nós ficamos muito atrelados só à comunidade, ao pavilhão. Gente, abram as portas, abram as mentes para novos produtos. Às vezes, vocês podem achar assim, que o produto não tem nada a ver. O que o sorvete tem a ver com carnaval? Então, a Sociedade Rosa de Ouro tem um patrocínio lá de sorvete, que ela acaba ajudando na parte social, mas também na parte financeira, mas é um sorvete. Aí você fala, mas o que tem a ver? Pode ir lá que vai dar certo. Então, Célia, eu não quero me alongar muito, porque eu fico muito emocionado, porque estar no celeiro, estar na senzala mesmo, fazendo essa festa aqui, é algo de muita alegria para o meu coração. Eu não esperava tantas pessoas, eu não esperava mesmo. Precisei fazer esse registro, Célia, porque talvez você nem lembre disso, mas eu me lembro porque você foi generosa comigo. Obrigado a todos. Renato Cândido, eu estou à disposição de vocês a qualquer momento que vocês precisarem. Renato, obrigada. Eu vou ser muito sincera, realmente eu não lembrava, não. Mas assim, é porque eu sou assim, eu não seguro informações que eu possa colaborar com alguém. Tem várias pessoas aqui que me conhecem e sabem disso. Eu passo tudo. E assim, se eu vou num lugar e eu estou lá, né, numa reunião, estou no encontro, e tem alguma informação que eu acho muito interessante, que não é para mim, mas é de alguém que eu conheço, se tiver no meu telefone, na mesma hora eu ligo. Fulano, olha, tem isso aqui. Fulano, ó, corre que é isso aqui. Porque é isso, né? A gente está aqui, a gente precisa se ajudar. E da mesma forma que eu sou muito bem tratada, graças a Deus, eu também trato bem a todo mundo, eu respeito a todo mundo, e eu acho que isso é uma corrente, né? Que a gente tem que fazer para as coisas dar certo. Mas fico feliz, viu? Fico muito feliz. Olha só, gente, para poder chegar na parte do encerramento, eu quero 6 voluntários forçados, gostaram? Para fazer 6 perguntas, mas é assim, ó, é um para cada um, tá bom? Não pode ser repetido. Quem foi, já acabou. É um para cada um, por favor. Tá bom? Não, porque assim, eu vou fazendo. O primeiro. Aqui, o primeiro. Então, boa noite a todas as pessoas. Se apresenta só, rapidinho, tá. E pá. O meu nome é Cassiana Marques. Eu sou do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Escola de Samba Vila Brasil, que completa 67 anos, agora em 2026. Tenho uma longa caminhada também. Eu tenho 45 anos de idade e 40 da escola, porque eu iniciei com 4 anos. Sou filha do presidente da escola, Sérgio. Pergunta. Eu quero fazer uma colocação
que nós ficamos 10 anos sem carnaval de rua em Santa Maria. Era o terceiro maior carnaval do Rio Grande do Sul, né? E a Vila Brasil é uma das maiores vencedoras, se não a maior. Exatamente. E o Sandro está de prova. E nós retomamos este ano o carnaval sem R$1 de investimento público. Nós não tivemos sequer R$1. Então, nós nos reinventamos enquanto entidades carnavalescas, que somos em 7 na cidade, uma cidade de 300 mil habitantes, cidade de cultura, somos em 7. E agora, nós, como disse o Renato, nós estamos sempre criando conexões. E a partir deste ano, nós fizemos uma parceria com o Sistema Prisional, com a SUSEP, e quem irá confeccionar as fantasias da bateria e as alegorias das baianas são os presidiários, as pessoas privadas de liberdade. Porque há 4 dias de trabalho é um dia de remissão na pena, né? E também eu sou servidora da Universidade Federal de Santa Maria, pró-reitora adjunta, né, da UFSM, e nós construímos uma grande parceria com a universidade. E nós conseguimos agregar a universidade com o carnaval, que sempre foi o meu sonho. Então, nós já realizamos 3 seminários de formação, mesmo sem ter carnaval, porque a nossa ideia era formar, como sendo colocaste também, era formar os nossos integrantes, os nossos dirigentes, que estavam com a festa popular parada, mas nós não paramos enquanto componentes, enquanto diretores. Então, nós temos parceria com as escolas para trabalhar as questões de formação externas com a comunidade, cursos de geração de emprego e renda, nossa escola especial. Nós vamos nos quilombos próximos de Santa Maria para ministrar cursos de forma voluntária. Então, só para deixar este dado para vocês, né, que a Vila Brasil, nesses últimos anos, formou mais de 200 pessoas, sem ter dinheiro, né, recurso, pecúnia, apenas fazendo essas conexões com alguns empresários que davam os cursos para nós de forma gratuita. É a costureira do bairro que a gente valoriza, ela ia lá na escola com a sua máquina de costura, porque a escola não tem, e dava o curso. É hoje o dono de um grande restaurante que começou como garçom, ele e o filho foram lá e deram o curso de garçom e garçonete. Então, fazendo essas ligações, nós conseguimos, então, capacitar a nossa comunidade para não deixar a chama do carnaval morrer. Este ano, com a retomada do carnaval, sem dinheiro, nós colocamos 700 pessoas na avenida, a nossa escola de samba, sem ter quadra, porque dia 31 de dezembro a prefeitura nos despejou. Passou uma patrola e literalmente botou tudo no chão. Então, nós sem quadras, vésperas da safra do carnaval, que é o janeiro e fevereiro. E daí a gente ensaiou na rua, na comunidade, no pub, no barzinho de um conhecido, e assim a gente fez o nosso carnaval com 700 pessoas. Uma retomada após 11 anos. Muito obrigada. Tá, obrigada. Gente, o próximo. Deixa eu falar só uma coisa a vocês. Eu queria que vocês tivessem um carinho muito grande comigo. Tá? Eu quero a pergunta. Tá bom? Porque, assim, eu sei que é tudo maravilhoso, a história de todo mundo, mas é para dar tempo da pergunta e depois a gente fazer um encerramento. E depois, quem quiser conversar mais diretamente com algum deles, agarra eles lá embaixo. Agarra, conversa, porque ninguém mandou aceitar o convite, então vai fazer consultoria aqui. Tá bom? Então, ela, depois ele. E minha mulher está aí. Boa noite a todos. Gente, a gente... Vamos embora, vamos lá. Aí é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Perguntas. Obrigado. Posso perguntar? Fazer, por favor. Vanessa. Qual é? Para quem? Para Vanessa. Meu nome é Andréa, sou passista. E assim, a pergunta é para nós mulheres, que é a única nessa mesa, gostaria que tivessem mais mulheres, né? Além da a nossa responsável pela mesa. Mas, assim... O que nós, mulheres, né, empreendedoras do carnaval, mas principalmente mulheres passistas, assim, até porque você é uma representante de peso, né? Rainha, representante de peso, como é que nós, mulheres passistas, podemos ampliar o nosso... enquanto profissionais do samba? Porque, assim, existem algumas mulheres que já ganham, né?
sambando, mas a grande maioria não tem essa oportunidade, né? Então, assim, o que uma rainha, por exemplo, pode estar fazendo para ajudar essas mulheres que também querem empreender, mas como passistas, né? Como sambistas, que a passista que samba, porque nós não temos DRT, mas nós somos profissionais do samba. Oi. Desculpa, como que é seu nome? Andréia, obrigada pela pergunta. Eu acho que a passista, ela pode sim dar aula de dança, não sei se é do seu conhecimento, como dançarina, ela pode dar aula de dança normalmente com a pessoa. Não tem DRT, mas não tem. Mas eu acho que assim, a rainha, ela tem as mulheres em si, elas têm esse problema de que eu não vou trazer, são raras, né? Tem poucas mulheres que querem, que têm a sororidade de apoiar uma outra, de implantar projeto para trazer outras mulheres. Oi? De trazer outras mulheres para participar junto, para somar, para crescer, para levar, vamos junto, vou dar uma entrevista, vou no programa, vamos levar a pessoa comigo, vamos trazer a pessoa comigo. Então, acho que falta essa sororidade entre as mulheres de poder se apoiar. Mas eu acho que a escola de samba, eu volto a falar o que eu falei antes, a escola de samba tem que valorizar, tem que profissionalizar essas meninas. As meninas fazem shows e ganham R$80, R$50, R$100 para fazer um show pela escola. Né? E a gente sabe que tem condição de se investir mais nessas meninas. É figurino que gasta, às vezes a gente tem que ir com figurino nosso, que a gente tem que confeccionar, quando paga. E os R$50 não paga nem o Uber que a gente paga para ir até o show. Então, eu acho que a escola de samba, lógico que a escola de samba também tem seus custos, mas que a gente possa, através do poder público, conseguir buscar mais verbas, como o próprio Cândido falou, com patrocínio, e ser investido nessas meninas que dão sangue pela escola. E a valorização do passista deveria ser muito, muito maior, porque as meninas estão ali dando sangue, dando show. Os turistas vêm para a escola de samba ali para ver as passistas. Então, precisa ter isso. E a gente ser mais unida, né? As mulheres, infelizmente, têm essa questão de não apoiar umas às outras, que eu acho isso um absurdo, né? Posso completar juntas, quando ela terminar? A gente poderia, né? Isso. Vou completar aqui a resposta dela. O que acontece? No Rio de Janeiro, durante a pandemia, todo mundo estava com medo de morrer, né? Tinha que fazer uma ação de graça. Então, nós decidimos, junto com o Sindicato de Dança, a gente pleitear o reconhecimento da dança, do mestre-sala, da porta-bandeira, das passistas, das baianas, tá? E que fosse isso reconhecido. Hoje, olha só, as provas, os testes foram feitos virtual e por referência de quem conhecia, se realmente aquele artista, aquela artista era do meio, né? E tinha um currículo, né? De respeito. Então, o Sindicato de Dança nosso do Rio, ele hoje emite uma carteira, tá, para profissional e assim, de dança, de passista, de carnaval, de mestre-sala, de carnaval, de porta-bandeira, porque a gente exigiu, né, que tivesse o carnaval. E, com isso, eles podem dar aula, né? Então, eles fazem um projeto, ou eles são contratados, eles podem dar aula, estão preparados, tá? E, com isso, também, a gente está levando para o próprio MEC, Ministério do Trabalho e Emprego, para esse reconhecimento profissional. Tendo esse reconhecimento profissional, não tem como a escola fugir disso. Ela não vai poder ser omissa, entendeu? Então, tem que respeitar. Tudo isso é um processo. É difícil, está em atraso, mas, pelo menos, a gente está aqui junto, né, com todas as categorias batalhando, e a gente está dando uns passinhos para frente. Eu acho que é vocês estarem ali em frente falando, não terem receio de se impor, de se colocar, chegar e falar, eu quero uma oportunidade, por que não gravar um vídeo com você, olha, eu sou fulana de tal, eu dou aula em tal lugar, divulgar o trabalho de vocês, né, dar essa abertura para que a gente possa divulgar o que a gente faz, né? É isso. O próximo, aqui, gente, eles. Boa tarde, boa noite a todas e todos. Meu nome é Otávio Pereira, Otávio Mimo, da Restinga, presidente da Liga de Blocos Centralizados de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e tenho uma produtora de eventos, marketing e comunicação, há 31 anos. Minha pergunta é para o Renato Cândido. Renato, a gente já tem algum tempo, vai-se aí, meu irmão Sandro Ferraz, Sandro Santos, começamos lá, quando jovens,
e acreditando em muito. Mas na questão de marketing, hoje eu trabalho lá no Rio Grande do Sul, mas lá a gente tem uma dificuldade, que eu acho que é de todos nós no Brasil, a questão do racismo estrutural. É uma das coisas que mais pesa para nós carnavalescos. Por quê? Primeiro, pelas profissões que não são valorizadas. Vou dar um exemplo. Agora está entrando na fase de eleição. Eu estou lá negociando emendas, estou sendo chamado para campanhas, estou abrindo portas. Mas eu estou de olho nos cargos de governo, que pode estar cada um de vocês, porque a gente tem que ter gente nossa nesses cargos para ter uma avaliação para os nossos projetos, porque senão o dinheiro não chega em nós. Chega lá o Soul Summit, chega lá o tradicionalismo, chega lá o teatro, chega a dança, mas para o carnaval não tem. Nunca tem. Nesses 30 anos, eu acho que, junto com o meu parceiro, meu compadre, Sandro Rafael, nós conseguimos captar uma LIC, 550 mil, no um ano que a Star Mar da Restinga fez o Carnaval do Vinho. Conseguimos na Serra, mas foi uma luta e conseguimos. Hoje, captação, eu vejo de 5 formas. Emendas parlamentares municipais, estaduais e federais, iniciativa privada através da Lei Rouanet, ou LIC, ou Lei Municipal de cada estado, investimento direto, a partir de investidores, ou startups. A questão também agora, que está sendo muito discutida, a questão de colocar em planos de governo. Então, são formas de captação. Mas nós, lá do Sul, e aí, Rio Grande do Sul, existe um racismo muito enraizado em cima da gente, e que a gente tem uma dificuldade. A gente tem bons projetos, a gente aprova bons projetos para nós, mas a gente não consegue captar, porque não tem um link em São Paulo, alguém para tratar aqui. Pergunta. De que forma tu acha que poderíamos estar estabelecendo um link contigo? Porque o que nos falta lá no Rio Grande do Sul é uma pessoa como tu abrindo essas portas. Porque aprovar projeto a gente aprova, e executar a gente executa. Obrigada. E seu nome mesmo? Meu presidente, Mimo, obrigado. Eu vou ser repetitivo, tá bom? Mimo, eu não posso achar que no Rio Grande do Sul tem tanta dificuldade assim. O Rio Grande do Sul é gigantesco, vários. Vocês estão preparados mesmo para fazer a captação, a apresentação? Eu brinco com todo mundo do seguinte: você só vai conseguir captar cada vez que você fizer 30 apresentações. A cada 30 apresentações, uma captação. Não adianta você mandar um e-mail. Posso me alongar com a resposta para dar um exemplo, Célia, rapidamente? Bem rápido, para a gente dar oportunidade aos outros, tá, gente? Meu presidente, eu fui fazer uma captação no Rio Grande do Sul, tá bom? Não vou poder contar a empresa ainda. Eu saí de São Paulo, eu liguei para o cliente falou: Renato, é um projeto de 2,5 milhões de reais. Você não acha que para falar sobre 2,5 milhões de reais nós precisávamos tomar um café pessoalmente? Eu falei: o senhor está certo. Desliguei o telefone, semana que vem nós conversamos. Liguei para a Mara emitiu uma passagem, eu saí de São Paulo 2 horas depois, eu fui para o Rio Grande do Sul, peguei um carro lá que dá mais ou menos 45 minutos até a empresa e cheguei na recepção. A secretária dele chama-se Paula, ela falou assim: doutor Ricardo, tudo bem? O Renato está aqui na recepção. Ele falou, eu falei com ele de manhã, ele está na recepção. Ele saiu da sala dele e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: o senhor falou para mim que nós tínhamos que tomar um café. Ele parou tudo que estava fazendo, chamou 5 empresários dentro da companhia e falou assim: Renato, conta para ele o que aconteceu hoje. Eu falei: olha, eu liguei para ele, fiz assim, expliquei: eu já estou aqui. Ele falou assim: ele quer vender, ele precisa vender. Isso é ser vendedor, isso é ser captador de recursos. Então não adianta fazer o projeto bonitinho, mandar um e-mail e ficar em casa esperando. Tem que ter conexão. A pessoa precisa entender o que você precisa. Então, às vezes, eu acho que nós, do Carnaval, ficamos sempre esperando porque nós somos grandes, é o maior espetáculo da Terra, porque nós passamos na televisão, mas você não faz a conexão com o cara. Então, precisa fazer 30 clientes para ter uma captação. Só mandou um e-mail, não vai conquistar nada. Isso. Gente, quem vai fazer a pergunta para o Sandro? Ou para o Renato? Não, Renato já foi. Sandro, Felipe e Rubem. Hã?
Quem é? Pergunta para quem? Levanta a mão aí. Pera aí, gente. Pera aí, um minuto. Ela tava de costas. Espera aí. Para o Sandro, quem é? E você? Tá bom. Então, deixa aqui só por ordem de localização geográfica. Gente, olha, mas eu só vou pedir, por gentileza, até para os outros poderem fazer também, tá? Vamos direto na pergunta, por gentileza. Tranquilo. Meu nome é Alisson, boa noite a todas as pessoas. Sou de Belo Horizonte, da escola recém-criada, né, Mocidade Verde Rosa. Nós existimos desde 2023, mas já ocupamos lá o grupo especial das escolas de Belo Horizonte. Minha pergunta é para você, né, que fez uma bela fala aqui, sobre a questão da sua trajetória. Como eu disse, a escola é uma escola recente, eu sou enredista lá, Felipe também é nosso defensor da categoria dos enredistas, né? E como que você vê o que você acha que seriam formas de fazer essa trocas positivas entre gerações? Tipo, você como compositor, com essa trajetória, como que você vê novos compositores chegando nesse universo das escolas de samba e como que você, enquanto uma referência, pode construir essas trocas positivas com as novas pessoas que estão chegando? Obrigado. Tá. Obrigado pela referência. Olha, eu ia te dar um exemplo do seguinte. No meu entendimento, eu acho que as escolas de samba, elas tem havido uma renovação. Se você pegar uma bateria de escola de samba, tem a escolinha de bateria, onde o mestre de bateria ensina. Se você pegar, tem a escolinha que ensina mestre-sala. Agora, não existe mais a escolinha de compositores. A renovação de compositores, de uma maneira geral, pelo menos onde eu transito, nas praças que eu transito, existem novos compositores. Só que o novo compositor, ele não frequenta mais a escola de samba. A gente perdeu as novas gerações para o hip-hop, que é uma maravilha também. Eu adoro. Eu acho que o hip-hop tem um papel fundamental na cultura brasileira. Mas as escolas de samba, por algum motivo, esse retrocesso, acho que isso não volta mais, que é a questão do enfraquecimento das alas de compositores. Então, antigamente, você ia para uma ala de compositor, existiam uns concursos de samba de meio de ano, que aquilo ali, um ritmista, perdão, fazia um estágio para ser compositor, depois se tornava um compositor de samba enredo. Hoje não existe isso. O que teria que mudar no seio das escolas de samba era fomentar esses concursos de samba durante o ano, para que surgissem novos compositores. O que a gente pode fazer de imediato, eu vou citar um exemplo que esse ano, eu e o Santaninha, que é um grande compositor também, daqui, meu companheiro da Nenê de Vila Matilde, onde a gente ganhou vários sambas, fomos convidados pela MUN, Mocidade Unida da Moca. A gente foi convidado para fazer o samba junto com a nova geração de compositores. Então, houve essa junção, o samba para 2027 da Mocidade Unida da Moca, foi uma junção de compositores antigos com o pessoal mais da nova geração, vamos dizer assim. E deu um bom resultado, o samba já está gravado e tal. Eu acho que as escolas tinham que promover isso nos seus concursos, de alguma maneira. Mas o mais importante, eu acho que para a formação de novos talentos, de novos compositores, seria um fortalecimento, novamente, das suas alas de compositores. Eu falo pela minha cidade, eu não posso falar, mas eu vejo em São Paulo o enfraquecimento disso. No Rio, o grande crescimento dos escritórios, que é uma coisa que isso não volta mais para trás, entendeu? Porque o concurso hoje é caro, tanto no Rio como em São Paulo. Mas eu acho que para a gente formar novos compositores, é preciso que as escolas, no seio delas, elas comecem a atentar para essa renovação. Porque existe uma renovação de ritmista, uma renovação de passista, uma renovação até mesmo de carnavalescos, de gente que aprende e tal. Mas compositores, você não vê. O jovem, hoje, ele não quer ser compositor de escola de samba. Entendeu? O discurso da escola de samba precisa trazer o compositor, porque ele não vai participar de uma grande disputa, onde ele tem que gastar 100 mil reais. O garoto, ele vai para o hip-hop, porque ele faz o rap dele, faz o lance dele ali, não tem que dar nada a ninguém. Então, acho que é preciso as escolas se fortalecerem
dentro das suas comunidades na questão dos compositores. Obrigada. Tá? A pergunta é agora para o Felipe. Boa noite. Para o Felipe ou para o Sandro? Para o Sandro. Para o Sandro, então. Boa noite, pessoal. Acho que, assim, primeiramente, de novo, Renato, parabéns pelo evento. Sou Janaína Coelho, sou uma consultora de recursos humanos, que tenho mais de 30 anos aí de carnaval, de caminhada. Mas, de todo o painel que eu percebi vocês comentando, eu vi muitas oportunidades de conexão entre gestão de pessoas e os negócios, o empreendedorismo. E aí a minha pergunta é justamente essa. Qual é a primeira oportunidade, se fosse para priorizar, o que você priorizaria dentro do que você comentou ali, que o pessoal precisa ser treinado, precisa ser explanado para chegar aonde outros já passaram? Por onde você começaria? Deixa eu colar aqui do lado do meu começo. O meu começo seria fundamental por aqueles que já têm expertise, por aqueles que têm a possibilidade de oferecer, de fato e de direito, alguma coisa que nos dê a oportunidade de também empreender nessa área. Eu acho que os nossos têm a condição de poder passar os seus conhecimentos, passar os seus ensinamentos e, principalmente, formar novas pessoas dentro do próprio carnaval para que essas pessoas tenham a possibilidade de também buscar recursos, de também agregar valores financeiros para dentro das escolas de samba. Valeu, meu começo. Isso, obrigada. Agora aqui a pergunta para o Felipe. Diretamente pergunta. Pergunta. Pessoal, boa noite. Alexandre Dutra, presidente da SODECERJ, tá? Associação dos Diretores de Harmonia das Escolas de Samba do Estado do Rio de Janeiro, já convidando a todos, fazendo a propaganda, né? Amanhã para o 3º Encontro Nacional de Harmonia aqui nesse auditório, tá bom? Felipe, vamos lá. Mas eu acho que a Célia e o Renato vão poder contribuir com esse fechamento. Por que o Alexandre está perguntando isso, tá? O que você falou é a coisa mais importante. Tudo que está acontecendo aqui no CONASAMBA é super importante. Mas nós estamos falando de quem paga a conta, de quem fecha, que é o presidente da agremiação e que é o diretor de carnaval. Nesse grande universo, né? Nessa grande indústria do carnaval, existe a escola de samba, que é a empresa, tá? E aí você me ajuda. Como é que a gente vai, o que você acha que a gente pode fazer a nível de dever de casa para conversar com os dirigentes das agremiações e até mesmo o encaminhamento que pode sair desse debate, né, para as ligas também, para a questão de formação, para que o dirigente entenda que ele tem um canhão, uma potência dentro da empresa dele, e que ele precisa olhar com mais carinho para tudo que pode virar projeto e virar captação de recurso nessa valorização do profissional. Excelente pergunta. Eu consigo responder com uma palavra: estudo. A gente precisa estudar. O profissional, ele precisa estudar para mostrar para o chefe que ele está capacitado para ser valorizado. Estudo. Eu vou fazer um convite, mas eu quero falar primeiro uma coisa. Sério? A pessoa que fez... Posso só fazer um Pode, claro. Urgente? Pode. Não, mas não é a pergunta, não. Que eu estou vendo um pessoal ali com... Só uma coisinha. Com o bonezinho da prova de fogo. E eu queria falar do poder da escola de samba, do emocional da escola de samba. Porque a gente falou do empreendedorismo, a gente falou de tudo aqui, mas a escola de samba ela tem um poder emocional. Eu fui lá atrás agora, a hora que eu cheguei, que eu vi o boné, eu falei, prova de fogo. Eu fui lá atrás, quando eu assisti um desfile dessa escola pela televisão, em 2004, no Grupo de Acesso de São Paulo, e ela estava fechando o carnaval debaixo de chuva. E eu não lembro do samba, eu não lembro o enredo. A única coisa que eu lembro é que o samba falava assim, prova de fogo é resistência cultural. Nunca mais eu vi um desfile seus, tá? Mas vocês marcaram. E a escola de samba tem esse poder de marcar, da gente passar aqui, da gente ver os rostinhos, né? Tipo assim, tem gente aqui que eu olho aqui,
que eu não me conhece, que eu não conheço, mas que eu já vi na internet. Eu sei que é gente do carnaval. E esse poder, a gente está vendo os baluartes aí, né? Esse poder da escola de samba, aliado ao estudo, aliado ao empreendedorismo, gera toda uma feira. Nossa, que uma não potência. vai só da profissão, mas também do coração. Com só certeza. queria deixar esse registro. Ai, que bom, gente. Parabéns. Eu só ia dar uma informação. A pessoa que fez a pergunta para a Vanessa não está aqui, mas aqui, a Elisa Santos estava aqui. A Elisa, ela tem um podcast, que é da Nega Chique. E ela tem um cuidado imenso de levar para as pessoas, de levar as pessoas para o podcast, essas pessoas para poder ter visibilidade, principalmente as mulheres, dentro do que elas fazem, o que elas pensam, entendeu? Para que elas tenham um lugar de fala, tá? Para o mundo, sobre a importância do trabalho delas. Tá? Eu depois vou procurar a menina que fez a pergunta, porque é muito importante isso. A gente tem caminhos, a gente tem instrumentos, ferramentas que a gente pode usar, e tem que usar mesmo, para poder dar visibilidade ao trabalho de vocês, que é de muito respeito. E eu queria também falar, antes de chamar o convidado, o seguinte: vocês, quando chegaram aqui, receberam aqui uma lembrancinha, né? Eu quero falar sobre isso. É uma lembrança mesmo, mas que tem um grande significado. Jogaram a lembrança fora não, né, gente? Por favor. Botei aqui do lado. Isso aqui, só para mostrar para vocês, isso aqui é um sachê. Isso é um sachê que ele representa o trabalho das mulheres no Carnaval, que é da MEBRAS, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, e que, gente, há muitos anos atrás, mais de 15 anos, mais de 10 anos, uma empreendedora, uma mulher, ela aproveitou o retalho, que a gente recebia muito retalho, porque eu sou a maior boca de lixo. Eu aceito tudo que me dão, não sei nem o que eu vou fazer, mas eu aceito. Depois a gente dá um jeito. E aí ela fez isso aqui, que representa o nosso símbolo, que é o símbolo das mulheres. O que é isso aqui? Ai, poxa. Espera aí, que eu vou dar para falar para vocês. Isso aqui. Isso é um corselê, né? É uma peça feminina. E ela fez, então, isso passou a ser um sachê. Isso é um sachê, vocês botam, você dá para sua esposa, você dá para sua... E aí você coloca o perfume e bota na gaveta. Qual é a importância disso? Vai com um cabide. Esse cabide, na época que elas estavam produzindo, e aí eu falei, vamos produzir com os retalhos das escolas de samba, para poder a gente fazer uma ligação com as escolas, né? E aí o pessoal compra. A compra do sachê ajudava a elas e o projeto a continuar, que é um projeto de qualificação e empreendedorismo. E aí, como elas botaram a alcinha, eu falei, está faltando uma coisa aqui, um cabide. E eu fui visitar um abrigo de idosos, né, convidado pela desembargadora, a doutora Ivone Caetano, lá do Rio. E, quando eu cheguei lá, ela falou assim, Célia, eles ficam assim, parados, né, os que estavam no abrigo. E eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, está faltando atividade, porque não tem ninguém doente aqui. Aí eu comprei rolos e rolos do arame e fui lá e ensinei os idosos a fazerem o cabide. Gente, eu não sei quantos, mas acho que foi, eu acho que foi mais de 20 mil cabides. E eu ia lá e comprava a produção deles. E aí a gente colocou aqui e a gente dava de presente, vendia, e é o nosso símbolo. Então, isso aqui é muito importante, porque as empreendedoras continuam até hoje fazendo isso aqui, e tem muitas que a venda disso aqui é a renda principal delas. E o cabide, que a gente tem muito, muito, muito mesmo, e, no momento da nossa vida, resolveu aqui, que fez o complemento, o conjunto, mas ele também ajudou vários dos nossos idosos a sair da depressão, a sair daquele momento que estava moado e achavam que não serviam para nada, que não eram produtivos. A gente conseguiu que eles se vissem como pessoas produtivas e muito importantes dentro ainda da nossa sociedade. Então, isso a gente tem um valor imenso. A gente trouxe das empreendedoras para poder dar essa lembrança para vocês, que é de muito carinho, tá? Eu quero fazer um convite. Obrigada. A gente tem aqui uma pessoa que, assim, eu respeito muito e gosto muito, que é um grande amigo, e respeito muito pelo trabalho dele, né? Porque foi falado aqui que a gente, eu acho que até foi citado o nome dele já, que a gente precisa ter pessoas, né, para poder tornar viável, para poder
abrir caminhos, conversar, direcionar, nos apoiar para fazer captações, mas desde que também a gente saiba cumprir regulamentos, cumprir os acordos, cumprir todas as contrapartidas, inclusive, que são colocadas dentro de uma parceria. E a gente tem, assim, um carinho por ele e um respeito muito grande pelo profissional que ele é, e, através dele, a gente é muito orientado para isso. Eu queria convidar o Sandro, por favor, Sandro, para poder vir aqui. O Sandro, ele é finansambista, como ele fala, mas ele é do Carnaval, mas ele, hoje, ele está no Ministério da Cultura, e, graças às orientações, à conversa que a gente tem, e com muitos, com todos, a gente pode dar uma direção, a gente pode olhar ao caminho que a gente pode seguir para governo, entendeu? Com muita responsabilidade e com ações muito assertivas, né? Para que a gente tenha essa visão também do governo para nós. Por favor, Sam. Obrigado, Célia. Obrigado aí pelo convite, né? Não estava preparado para falar, mas quero, de acordo com tudo que foi falado aqui, tocar em alguns pontos importantes que, pelo menos na gestão pública, estão... nada melhor do que um músico, né, por conta de tudo que o governo vem desenvolvendo em termos de políticas públicas, o próprio Ministério da Cultura, que tem feito ao longo, nessa quadra histórica que a gente está vivendo, né, as maiores transferências de recursos transferidos para os estados e os municípios. E é importante que quem está à frente hoje das entidades culturais consiga ter essa compreensão dessa destinação de recursos e o que isso significa para o movimento cultural. Mas tem uma coisa que a gente precisa aprender, o Carnaval precisa aprender a se colocar enquanto entender a construção de uma formulação da política pública. E trocar de microfone. De compreender como que está sendo desenrolado e trabalhado essa questão. Eu já, do ponto de vista profissional, já escrevi do Carnaval e o empreendedorismo, do Carnaval como cadeia produtiva, né? O Carnaval dentro da economia solidária. E hoje eu tô formulando, porque eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei desenhar, eu só sei escrever, né? Ainda bem que eu sou do tempo antigo, porque hoje quem escreve é a IA, né? A inteligência artificial que escreve hoje. Mas eu sou daquele tempo antigo, porque eu escrevo ainda. Então, eu estou desenhando uma formulação que a Célia toca num assunto aqui no início da discussão, que ela disse assim, a gente não pode voltar, a gente tem que enxergar daqui para frente. A gente tem que enxergar daqui para frente, sim. Mas o que eu estou propondo aqui é que as escolas de samba, do ponto de vista da formulação da política pública, tente compreender o papel dela na base comunitária que ela está inserida. Porque o Carnaval está inserido dentro de uma base comunitária. E até mesmo para a gente conseguir vender para o empresário, a gente tem que entender o nosso papel dentro dessa base comunitária que a gente vive. E dentro disso, Célia, o governo tem cada vez mais enxergado, né, que para a formulação da política pública, aquela que está lá na base, para ele compreender, tem que trabalhar as políticas de base comunitárias. Porque eu sou do tempo, que é o mesmo tempo do Sandro Ferraz, que lá no final da década de 80, nós vivíamos num território separado territorialmente. Eu não podia ir para o lado norte. A própria Restinga, que eu tinha a Restinga Velha e a Restinga Nova, eles não
eu não podia passar no território. Depois veio, né, a estética globalizada que a gente vivia por tribos, né? Hoje a gente vive num outro mundo. Passou do analógico para o digital, né? E hoje a gente vive dentro da inteligência artificial. Então, a escola de samba, e é importante que o tema da CONASAMBA esse ano se volta para as discussões dentro das escolas de samba, se volta para a escola de samba. E compreender hoje o papel da escola de samba no mundo que nós vivemos, do papel que tem uma madrinha de bateria na influência da sociedade, nos temas da sociedade, no tema que ele vai elaborar para a captação de recursos ou para fazer uma discussão para a sociedade, tudo vira hoje, né, produto, né? Então, enxergar isso e saber que a escola de samba, né, tem que buscar, dentro da estruturação do seu pensamento de base comunitária, do respeito aos idosos, do respeito aos baluartes, né, daquilo que ela oferece para a sociedade, é muito mais forte quando a gente vai buscar a estruturação de uma política pública. Que outra entidade, que outro equipamento cultural oferece mais do que uma escola de samba para as políticas públicas? A gente tem que começar a discutir isso dentro das nossas escolas de samba. Qual o equipamento que pode receber qualquer política pública dentro do... Então, a gente não pode só discutir aqui carnaval, a gente tem que discutir qual é o papel da escola de samba na nossa base, que é a base comunitária. A gente esqueceu de fazer isso, porque a gente se preocupa hoje só no espetáculo carnaval, né? Então, é o seguinte, eu acho que a gente tem que... O espaço hoje da FENASAMBA é para fazer essa discussão, é para trazer a discussão da ala de compositores, né, do papel da madrinha de bateria, né? Hoje, no tempo que eu fui diretor do Estado Maior da Restinga, eu fui diretor por 8 anos, ganhei 5 títulos, né, Sandro? E eu estava lá em alguns. E naquela época, Sandro, nós ia buscar dinheiro aonde mesmo? Aonde dava. Não, mas onde eu te levei... Sim. Bom, agora eu vou falar sério. É que geralmente eu costumo brincar. Não, a gente numa boca de tráfico, não, esquece, isso é outra parte. Não. A gente ia numa igreja. A igreja pagava o Sandro Ferraz para tocar na nossa escola. Isso ninguém sabe, né? Mas então a gente fazia essa relação. Mas assim, eu acho que hoje a escola tem que se voltar para ela, tem que se voltar para os produtos dela, né? Eu acho que a Célia faz um trabalho importante quando, né, de formiguinha, e que é um trabalho gigante, potencializando o papel daquela trabalhadora, né, do empreendedor que tem dentro da escola de samba. Acho que a gente tem que começar a fazer isso. E a relação com a universidade é muito importante também, porque quando a gente busca a regulamentação, né, da profissão, isso tem que virar curso, né? Se tem um curso, se tem uma profissional de dança, de escola de dança de carnaval, seja ela passista, seja ela tem que ter uma técnica que ela precisa mostrar para a universidade, e isso ser uma cadeira dentro da escola de samba, dentro da universidade. Porque daí aquela profissional de dança sai com um curso especializado em dança de carnaval. Então, tudo isso está envolvido. Então, o governo não faz só. O governo federal e a política pública que o governo federal faz, ele não é só o incentivo lá na ponta. E, cada vez mais, o Ministério da Cultura tem menos recursos. Por quê? Porque todo o nosso recurso está sendo descentralizado para a Política Nacional Aldir Blanc, que vai para os estados e os municípios. Então, a gente tem que fazer a discussão, né, com os municípios, que é o que faz a relação operacional, com os estados, que também vai para o recurso para os estados, fazer a discussão tática, e cada vez mais o Ministério fica o governo federal fica com a discussão estratégica, né? Então, compreender essas discussões e esses nuances da política cultural é importante. Mas eu acho que até mesmo para a gente conseguir, né, ter um extrato da escola de samba, ter um produto da escola de samba unificado, né, para que o
minimamente o empresário, né, conheça quais os produtos, quais as relações, quais os fazeres de uma escola de samba tem e o papel que ela tem naquela comunidade é importante. E também mostrar para o governo a importância que o equipamento cultural da escola de samba pode potencializar as diversas políticas públicas nas diversas áreas, né? É isso. Obrigado. Obrigada, Sandro. Deixa eu falar. Sandro, quando eu falei a questão daqui do para frente, do presente para frente, na verdade, é que nós do Carnaval, a gente gosta muito de falar, né? A gente fala sem medida. Então, o que eu falei foi em relação, assim, gente, não precisa ninguém contar do dia que nasceu. A gente tem que falar do Carnaval para frente. Porque senão todo mundo ia falar do dia que nasceu, né? Eu nem falei também que o meu pai é fundador da Vila Brasil e eu fundei a escola do Sandro a escola de samba do Sandro Ferraz. Gente, é isso. Gente, olha só, vamos encerrar, mas eu vou chamar aqui uma pessoa para encerrar essa mesa comigo. Uma pessoa que eu também respeito muito, trabalho maravilhoso, tá? E uma pessoa também que sempre olhou para a base. E falando em base, eu tenho uma oração, que isso para mim é uma oração, né? De um grande poeta, e que não por acaso é da minha escola, né? O Sargento, que ele falava o seguinte, e ele chamava a gente para poder falar isso no pé do ouvido da gente. Não existe presente nem passado se não respeitarmos o nosso futuro. Quem sustenta o tronco é a raiz, né? Então, a gente precisa cuidar das nossas raízes, a gente precisa cuidar do tronco, porque não é só a floresta que importa, né? Ela é importante, mas ela é importante quando ela é cuidada, quando a gente olha para baixo, quando a gente olha para os lados, e a gente consegue abrir os braços e abraçar todos mesmo, né? E eu queria chamar aqui o presidente Nenê, da UESP. Por favor, presidente, faz comigo aqui esse encerramento, dá uma mensagem aqui, tá? E da importância que é a gente discutir mesmo, é discordar para poder depois concordar, encontrar um caminho que seja bom para todos e que a gente continue evoluindo, né? E o CONASAMBA é muito importante nesse processo. Gente, boa tarde, não. Está aqui dentro, a gente perde até a boa noite, né? Primeiro, Célia, maravilhosa Célia, na qual uma das mulheres mais respeitadas dentro do Carnaval, e está muito bem acompanhada por essa mesa, que eu agradeço, em nome da FENASAMBA, diretor da FENASAMBA, enquanto também estamos trazendo aqui para São Paulo esse congresso maravilhoso, né? E aí, quanto um dos anfitriões desse congresso, gostaria muito de agradecer todas as pessoas que participaram aqui, todas as pessoas que se fizeram presentes, e as pessoas que estão nos assistindo também em casa, ou que vão nos assistir em casa pelos próximos dias, próximas horas, próximos meses, enfim. Porque para nós estarmos discutindo Carnaval em visões diferentes, em mundos diferentes, é o que é importante, é isso que nos une. Na verdade, nós estamos trazendo hoje para dentro desse projeto diferentes praças, diferentes estados, cidades, diferentes países para dentro daqui, porque nós somos diferentes, mas nós temos uma paixão em comum, que é o samba. Então, agradeço a condução da Célia Domingues, agradeço as pessoas que foram maravilhosamente formadas por essa mesa e agradeço vocês que estiveram aqui para contribuir com a discussão. Não vou falar muito, até porque falar depois da Célia é difícil. E aí eu só queria, na verdade, dizer a felicidade que nós estamos aqui em São Paulo, em ter todos e todas vocês aqui conosco, e muito obrigado à mesa por trazer, compartilhar conosco a experiência de vocês, porque é fundamental para a construção do Carnaval brasileiro, não é do Carnaval da cidade X, da cidade Y, da cidade Z, é do Carnaval brasileiro, e agora com um passo a mais, não é isso, Juarez, vice-presidente da FENASAMBA, é construir o Carnaval, desfile, escola de samba, de bloco carnavalesco de fantasias do mundo. Então,
Obrigado, obrigado. E passo novamente para a nossa querida dama, Célia, para poder fazer agora as palavras finais. Obrigado, Célia. Obrigada. Gente, a gente nunca chega no final, mas eu vou falar para você, tudo é uma construção, sabe? Vou convidar nosso vice-presidente Juarez aqui para poder dar uma palavrinha rápida, mas eu quero propor o seguinte, aí depois, Juarez e o Nenê, nós vamos tirar uma foto aqui da mesa e depois convidar todos vocês para vir para cá, virado, para tirar uma foto todo mundo junto, falou? Tá tudo bem? Então tá bom. Não, gente, tá na hora da foto mesmo, temos que encerrar, já tem outra mesa aqui, né? Agradecer da mesma forma como o Nenê, que é o nosso grande anfitrião de sempre, né? Uma referência dentro dos presidentes de liga do Brasil, né? E aí falando como presidente de liga, não só como vice-presidente da FENASAMBA, e agradecer a Célia, a todos os convidados aqui, que abrilhantam a cada vez que fala, o próprio Sandro, que é nosso interlocutor em mesas já ao longo desses últimos 10 anos, em muitas oportunidades, porque na realidade é isso que nós precisamos. Mas pela manhã eu e o Sandro estávamos conversando com mais alguns que estávamos no hotel, falando exatamente isso, né? Que ainda é na nossa discussão, viu, Nenê? Isso é importante. Há 3 anos atrás, o nosso título é qual a escola de samba que nós queremos? Quem somos e que escola de samba que queremos? E isto tem a ver com tudo isso que foi falado aqui hoje, e nós não podemos perder essa referência e esse norte. Nós ainda temos que nos descobrir pontualmente para poder nos potencializarmos de forma correta na direção da captação, na direção da execução de tudo isso que nós falamos a cada ano nos nossos encontros nacional. Um forte abraço a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui e de nós podermos estar à frente desse processo junto com vocês para que o Brasil se torne um pouquinho mais igual. Muito obrigado. Obrigada, Juarez. Fica aqui. Gente, cadê o meu componente, meu convidado aqui para tirar foto?